Lucas 11, 13. E já é um tema que a maioria das igrejas ela foi infectada por isso, né? Pela confissão positiva, pela a ideia de liberar a palavra, essas coisas. E a gente vai ver algo interessante. A gente tem que determinar ou a gente tem que pedir quando a gente for orar? A gente tem que exigir, ordenar a Deus ou a gente tem que pedir ao Senhor? Amém. Se alguém falasse ordenar, eu ia pegar um secador, tirar a água do batismo e batizar de novo. Não posso fazer isso. Ali Lucas 11, 13, hoje a gente vai falar da louca mania de querer mandar em Deus, né? Porque é loucura, né? Lucas 11, 13 diz o seguinte, né? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tem um texto paralelo a esse, que é em Mateus 7,11, que fala boas coisas, ou como está na CF, bens, só que não os bens que as pessoas imaginam, né? O que o Senhor fala? Olha, se vocês se dedicarem à oração, eu vou dar coisas boas a vocês. E a principal delas qual é? É a atuação do Espírito em nossa vida, né? Porque se um filho pedir pão, qual de vós vai dar uma pedra, né? Se o filho pedir um peixe, quem vai dar uma serpente? Só que o pessoal desse movimento fala que a palavra aitel, do grego, eles usam grego, né? Errado, mas usam. Ela significa exigir, determinar, ordenar. E alguns raríssimos, muito raros, trechos, acho que nem da Bíblia, mas da língua grega em geral, é até possível. Mas imagina como é que seria. Se um filho ordenar ao pai pão, né? Se um filho ordenar ao pai peixe, faz algum sentido? Né? Não faz. E aqui tem uma frase que eu acho importante a gente entender o que ela significa, porque o que acontece aqui não é só erro teológico. A gente tem visto pessoas ordenarem, eu determino, eu não aceito, Senhor, né? Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Eu libero uma palavra de vitória. Essa semana Deus vai agir. Aí Deus lá, eu vou agir, mas eu? Né? Mas fui eu? Eu profetizo sobre você. E nós cantamos isso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui. Mas eu questiono a pessoa, falo, restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque o direito ao inferno, né? Não, mas aí ele tentou dar um migué na música, distorcendo a própria música. Não, aí fala pro diabo, não fala para Deus, né? Ele está ordenando o diabo. Então está orando pro diabo, né? Ficou pior ainda. Não sei se ficou pior, mas ficou ruim do mesmo jeito. Então a gente vê isso, né? A gente vê isso nas músicas que a gente canta. A gente não, mas que se entrou nas igrejas, né? A gente observa as pessoas cantando. Eu vou profetizar, né? Receba a cura, receba a unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação. Daquela cantora que faleceu, eu com todo respeito, eu acho que é a cura da insônia, né? Um DVD dela, você dorme, não tem como, é muito chato, além das letras. E você vê, por exemplo, músicas como hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Você está afirmando uma coisa, por quê? Porque quando você libera a palavra, algo acontece no mundo espiritual, isso vai acontecer. E a maioria das igrejas, muitas igrejas, até que tem forma de galpão, muitas, tem essa teologia. Tem essa teologia. Né? Tem essa teologia de que você fala, você profetiza, você dá uma ordem, e no mundo espiritual alguma coisa acontece. Parece até uma série de filmes da Warner, né? Da J.K. Rowling. Você tem uma palavra e essa palavra ela faz alguma coisa acontecer. Né? Toda a estrutura do animismo, o que é animismo? A ideia é que objeto tem poder, mas não só dele. Toda a estrutura do animismo, da feitiçaria e do demonismo consiste exatamente na busca de controlar, manipular e domesticar forças sobrenaturais. Isso tem o nome, feitiçaria. Quando você busca domesticar forças sobrenaturais, entidades, seja o que for, você sabe o que você está praticando? Feitiçaria. É isso que você está praticando. Feitiçaria, não tem outro nome. Eu liberei a palavra, então no mundo espiritual, vai acontecer alguma coisa. Isso é feitiçaria. Mas eu sou filho do rei, eu liberei a palavra, Deus vai me atender. Eu fiz uma oferenda e Exu vai me atender. É a mesma coisa.
Você está se colocando como alguém que consegue controlar a divindade. Vamos abrir ali em 1 Samuel 15, 23. Isso é seríssimo. A maioria, ou se não boa parte, das igrejas que eu conheço, a maioria está infiltrado. É raras as igrejas que eu não vejo nenhum traço de confissão positiva, né? Em maior, tem os exagerados, mas eu vejo até em menor grau, em muitas igrejas batistas, né? 1 Samuel 15, 23. A ideia da palavra tem poder, a gente vai ver isso mais à frente, né? A palavra tem poder, a palavra tem poder. Eu desafio alguém a profetizar para ter cabelo. Tá lançado o desafio, né? Mas é difícil. Então. Oi? 1 Samuel 15, 23. Quem achou pode ler? Porque rebelião é um pecado de feitiçaria, a obstinação é como iniquidade do brasileiro. Portanto, tu que registraste essa palavra do Senhor, ele também editou a ti, para que não sejas feito. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Então ele está falando o seguinte para Saul: olha, Saul, você que está perseguindo os feiticeiros, você é tão pecador quanto eles, porque você se rebelou contra mim. Só que ele fala uma coisa: a feitiçaria é um pecado. Ela é idolatria, ela é como pecado de idolatria. A adivinhação é um pecado de idolatria. Então, com você manipular as forças sobrenaturais, ou tentar fazer isso, você está cometendo um pecado chamado feitiçaria. Ok? Não é só uma falha teológica, tadinho do irmão que não entende muito bem e é empolgado. Isso é feitiçaria. Se ele sabe ou não é outra coisa. Mas é feitiçaria. Então, o que ocorre quando você tenta manipular o mundo espiritual por recitar palavras de ordem, isso tem um nome: feitiçaria. É só o que tem, né? Mesmo que ocorra numa igreja evangélica, mesmo que ocorra numa música para Deus, mesmo que ocorra numa pregação, né? Isso tem um nome: feitiçaria, né? A gente às vezes fica, não é bem assim, mas é. Ali em João 14, 13... Quem já escutou música que fala sobre isso? Né? Música que tem essas profetiza, né? Que tem, libera uma palavra, essas coisas assim, né? Determina, restitui, eu quero de volta que é meu, essas coisas. Ali em João 14, 13, a gente deu há pouco tempo esse texto no EBD, né? Diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Tem um comentário do R.R. Soares, que ele fala que no texto grego, a palavra eitel aqui significa ordenar, determinar. Ele fala, então, tudo quanto determinares, em meu nome eu farei. Pois bem, eu consultei muitas traduções, e você sabe que eu gosto desse tema, tradução. Nenhuma diz isso. Não existe. Não existe. Pelo menos as que eu consultei, não existe. Não existe. Não existe. E a expressão aqui, aitel, no texto bíblico, é sempre a referência de um menor pedindo para o maior. Sempre. Quando é de alguém igual pedindo para alguém igual, quando é o caso de Jesus fala que eu rogarei ao Pai, ele vai usar uma outra expressão. Erotal. Vamos abrir ali em João 14 ainda. João 14, 16. Aqui ele não usa eitel. Então, quando é uma pessoa menor pedindo para uma maior, ou uma pessoa que não tem condições pedindo para alguém que tem condições, é aitel. Quando é mesmo nível, aí é outra palavra. E é isso que Jesus faz aqui no versículo 16. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Jesus usa outra palavra. Então, quando Jesus refere-se ao Pai, pede ao Pai, não é alguém menor pedindo para alguém maior. Mesmo nível. Quando Ele vai falar da gente pedir para o Pai, Ele coloca um nível inferior. Nós somos inferiores. Alguém inferior pedindo para alguém superior. Ali em Atos 12, 20, vamos abrir. Então, o R.R. Soares fala que muitos estudiosos gregos entendem que aitel é determinar. Legal que ele não cita o nome de um. De um, né? E muitas pessoas, eles determinam. E isso gera gente que se desvia da igreja. Porque você vai determinar sobre uma coisa, sabe o que vai acontecer? Nada. Deus não é obrigado a fazer porque você engrossou o tom de voz. Ali em Atos 12, 20... diz o seguinte:
E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e os de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo rei. A palavra aqui é aitel, a mesma que Jesus usa para a gente pedir. Eles determinaram paz? Eles ordenaram paz? O que eles fizeram? Suplicaram paz. A gente precisa do seu alimento, por favor, vamos parar com essa briga? Foi o que eles pediram. Outros textos, vamos abrir ali em Atos 3:2. A mesma palavra para que Jesus usa para a gente pedir ao Pai. Não dá ordem. O que eles vão falar? Que eles não dão ordem em Deus. Eles dão ordem na situação. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Né? Isso é feitiçaria. Eu estou dando ordem na situação porque eu não aceito. Sim. O que a gente pediu. Vai. A esposa do Billy Graham tem uma frase muito bonita, a Ruth Graham. Ela falou o seguinte: se Deus atendesse todas as minhas orações, eu não teria casado com Billy Graham. A gente não sabe como pedir. Né? Não sabe como pedir. Intercede. Isso. Aliás, isso é uma afronta ao Espírito Santo, você achar que você pode determinar a fazer as coisas. Graças a Deus, sim, muitos não devem mudar. Sim, exatamente. Sim. Mas por que eles acham que tem que exigir, ordenar? A ideia é o seguinte: eu sou filho do rei. Eu não posso passar privação emocional, financeira, de saúde e espiritual. Porque eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Então, todas as áreas da minha vida têm que estar em perfeita harmonia. Eu tenho que viver acima disso tudo. Mas aí a gente esquece que Paulo falou. Jesus falou, por isso que não teria tradução. Tem algum aí? Que eles não leem muito a Bíblia, mas eles vão argumentar possivelmente que Paulo passou porque Paulo tinha algum problema na vida dele e não estava sendo tratado. Né? Aí eles vão falar que Jesus sofreu para que eu não tivesse que sofrer. Eles têm essas baseado em quê? Vozes da minha cabeça, mas isso é perigoso. E muitos crentes têm essa teologia, têm essa prática de oração. Mas aí é perigoso até em questão da pessoa mesmo, porque Sim. as provações que a gente passa toda vez. O Paulo Romero tem um livro chamado Decepcionados com a Graça. Ele fala do número de pessoas que saíram de seitas neopentecostais porque realmente aquelas promessas não ocorreram. Aí Deus não existe, ou Deus não é poderoso. Né? Ali em Atos 3:2, alguém pode ler para mim em Atos 3:2? Isso. Estava sendo carregado no corpo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Olha só, ele estava ali para o quê? Pedir. A mesma palavra. Tu imagina aquele homem dizendo: eu determino esmola. Eu ordeno agora nesse momento esmola. Eu quero que vocês me deem esmola agora. Não duvido que hoje em dia seja assim. Né? Eu determino esmola. Eu determino. Tanto é que ele pediu e não ganhou o que teve. O que pediu, porque ele foi curado. Ouro e prata não tem. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que a argumentação que eles têm é o seguinte: a palavra significa determinar. Não significa. A menos que o contexto exigir. Mas nenhum contexto exige. Nenhum contexto exige. Então a gente vê, eu verifico, e já participei de muito. Deus, nós não aceitamos, Senhor, essa situação, nós não aceitamos, nós determinamos a vitória. Né? Porque Deus tem promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na sua vida. Qual promessa? Eu nunca, não sei. Né? Como assim promessa? Né? Deus tem a promessa. E o diabo não vai te roubar. Não aceite. A promessa que Deus colocou é a mesma promessa para todos. Sim. Vida eterna. E também a aflição, que ele prometeu também para todo mundo.
né? Então a gente vê que eles usam isso e usam erroneamente. Só que eles têm uma outra forma de usar o texto para dizer que eles estão dentro da Bíblia. E a gente verifica, boa parte das músicas cristãs, gospel, tem essa pegada, né? Sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso é cantado em igreja, né? Minha vitória tem sabor de mel. Eu falo que eu devia trocar por minha vingança tem sabor de mel, né? Vamos abrir ali em 1 Pedro 1, 23 e 25. A gente vai ler esse texto depois. Mas o que eles vão dizer? Que existem duas palavras, tem até um instituto e uma igreja. E eu ainda não sei se batismo dessa igreja é válido ou não, sinceramente. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Tomara que nunca venha alguém daqui, porque eu vou ter um problema para decidir, né? É uma igreja chamada Verbo da Vida. Já ouviram falar? Não, mas ela é muito forte lá para cima, né? Eles têm um instituto muito forte, chamado Instituto Rema. O que eles falam? Logos é a palavra escrita. Rema é a palavra falada, que você libera a palavra, você libera essa palavra e no mundo espiritual vai acontecer. Então eu libero a palavra para você. Eu estou liberando agora na tua vida uma palavra de vitória. Sobre o teu casamento, uma palavra de vitória. Nessa semana Deus vai fazer algo grandioso. Se você começar a escutar a pregação por aí, você vai ver muito disso, né? Não é que eles tiraram da cabeça, mas não é o cara que está falando que tirou da cabeça. Existe uma teologia que veio dos Estados Unidos, a confissão positiva, que você libera uma palavra rema, né? E essa palavra vai agir no mundo espiritual e vai dar aquilo que você determinou. Ela está rindo. Isso, gente, isso é Harry Potter. Mas né? Engarta Leviosa, não é Spectro Patronum, é isso. Né? Mas isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Isso é pura e simples feitiçaria. E eles têm algumas expressões, como por exemplo, incubação. Sabe o que é incubação? Ficar grávido dos sonhos de Deus. Já viram a expressão sonhos de Deus? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então você tem que fazer o quê? Ficar grávido desses sonhos. Você tem que incubar esse sonho, mentalizar o sonho. Você mentaliza o sonho. Aí quando você mentaliza o sonho, você libera a palavra rema para que o mundo espiritual possa trazer isso à existência. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. Mas, embora o texto de Hebreus diga que, Romanos 4, vamos abrir Romanos 4, eles vão se basear nesse texto, né? Então você incuba, se engravida dos sonhos de Deus. Gente, eu vi isso em igreja batista, tá? Gente grávida dos sonhos de Deus. Não teve o parto, acho que nunca. Romanos 4, né? Deixa eu ver só o versículo. Versículo 17. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Então você tem que chamar aquilo que não é como se ele fosse já. Você quer ter saúde? Você não vai dizer que está doente. Às vezes eu não tenho essa doença não existe. Eu libero uma palavra agora que eu estou saudável. Eu quero um carro, então um carro melhor, né? Eu não tenho um Clio vermelho com 258 quilômetros rodados, 1000 quilômetros rodados. Eu não tenho, né? Eu tenho o quê? Um carro legal aqui. Eu queria uma Opala, mas a Leia não deixa. Eu tenho uma Opala, né? Eu tenho, não, mas aí eu não consigo pagar IPTU. Um carro que eu posso pagar IPTU, né? Também não vamos ter tanta fé. Eu tenho uma Duster, né? Né? É o que eu tenho. Eu não aceito isso. Eu estou trazendo que a existência aquilo que não existe, né? Porque a minha palavra tem poder. Isso é comum. Se a maioria das igrejas fala isso, né? Fala isso. Eles pegam esse texto para usar isso. Agora, a palavra de quem aqui? Quem é que chama as coisas que não existem como se elas existissem? É Abraão ou Deus? Deus. Haja luz e... Se você conseguir fazer isso, beleza, aí vai fundo. Então, eles ensinam os crentes a orar dessa maneira. Eles ensinam as pessoas a orar dessa maneira. Elas oram, elas trazem à existência coisas que não existem. Os casos mais extremados, e no Brasil não é sempre assim, é a minoria, mas lá para fora tem bastante, igrejas inteiras que não tomam remédio. Porque eles trazem à existência aquilo que não existe. Essa doença não existe.
Casos de igrejas que os pastores aconselham a não tomar remédio, a não se vacinar, nenhum tipo de vacina, não estou falando de Covid não, nenhum tipo de vacina, nenhum remédio, porque Deus vai curar porque você liberou uma palavra. A Leia foi aconselhada, quando estava com câncer, a não fazer quimioterapia, creia que Deus já tinha curado ela. Isso é confissão positiva. Isso é confissão positiva. Isso destrói vida. Para incrédulos. Você tem que liberar a palavra. Eles pegam esse texto. Por quê? Porque essa é a palavra rema. Então você vai incubar os planos de Deus, os sonhos de Deus, que eles não falam planos, os sonhos. Você vai engravidar dos sonhos e vai liberar isso na sua vida. E você vai liberar na vida de outros. Profetiza, eu profetizo na sua vida. Eu profetizo agora na sua vida que você vai ter uma semana gloriosa para o nome de Jesus. Porque eu não falei, eu desejo que você tenha uma ótima semana para a glória de Jesus. Porque eu não falei, eu desejo. Então as pessoas, elas se dão como profetas. Elas fingem que são profetas. Agora, lembra, eu pedi para abrir em Pedro? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1. Eles falam o quê? E essa é a argumentação deles. É como vocês são novas convertidas, vocês não tiveram muito contato. A irmã Nevinha também não teve muito contato porque veio um pouco doido para cá. Não com essa teologia. A palavra rema, eles falam, é a palavra que você libera para que as coisas ocorram no mundo espiritual. E ela ocorre. A palavra logos, é a palavra da Bíblia. Então você crê no logos e libera a rema. Então eu libero. Só que ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e 25, eles são sinônimos. Porque realmente, você acha que eles estudam grego? Claro que não. Eles escutaram isso de alguém, ou alguma coisa revelou para eles. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra logos de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, a erva seca e sua flor cai. Mas a rema do Senhor, a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Sinônimo, logos e rema significa uma coisa, palavra. Só isso. Então o que eles fazem? Eles enganam as pessoas, os líderes, eles criam institutos e eles ensinam as pessoas a cantar isso. Prosperarei para a direita, para a esquerda, a minha frente para por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, em todo lugar que eu pisar, a planta dos meus pés, como é que é? Em todo local que eu for, onde eu pisar, aquilo vai ser meu, alguma coisa assim, A gente, de juventude, cantava essa música na igreja, até hoje muitas igrejas cantam, aí fica o pessoal do louvor, para a direita, para a esquerda, a minha frente, por todo lado, sou abençoado. Mas tocaram essa música lá em casa, Estava lá com o violão, o pessoal foi tocar, na igreja não. Não, mas tem muito versículo bíblico, tem, tudo para Israel. Tudo para Israel, Antigo Pacto, promessas inferiores, não é porque tem versículo que está correto biblicamente, Satanás também citou versículo. Aí eles pararam de trocar a música. Mas é cantado. Ou eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo o que ele me roubou. Música que desafia Satanás. Quando Miguel não teve, por ousadia, blasfemar contra Satanás, falou, o Senhor o quê? Te repreenda. Então você vê músicas ou desafiando Satanás, liberando uma palavra rema de vitória, Vê música dizendo que onde você colocar a planta do seu pé vai ser seu, eu cheguei, vai ser meu, baseado em quê? Baseado nessas coisas. Aí por que isso é perigosíssimo? Porque isso vai gerar o quê? Ou pessoas muito iludidas, ou pessoas muito decepcionadas. É o que vai gerar. E isso é feitiçaria, isso é pecado. Pessoas que acham que podem manipular o mundo espiritual. Eu já falei para vocês, escutei uma pessoa falar para mim que colocou Jeová na parede. Parecia um hobbit, tinha 1,5 m a pessoa. Eu coloquei Jeová na parede. Pois é, não era Jeová, era outra, um Demogorgon que ele colocou. Olha, deve dar. E eles fazem isso, e eles vivem fazendo isso.
E é uma teologia focada neles. Eles fazem propósitos, eles servem a Deus para que Deus os abençoe exclusivamente nas suas áreas materiais. Não que você seja pecado você orar por isso, mas você pede ao Senhor, né? E é tão maluquice que eles vão falar que lá Ezequias fez uma palavra rema em 2 Crônicas 20, não precisa abrir o capítulo inteiro. Ali foi uma palavra rema de Ezequias, só que foi escrito em hebraico, rema é grego, então é uma loucura. Mas eles usam um texto, lá em Provérbios 18, 21. Então, olha só, você está doente. Não diga que você está doente. Eu não aceito, meu filho não tem isso. Isso não é do meu filho, isso é de fora. Eu não aceito. Não compreendem a queda. Com a queda entrou doenças. O mundo se degenerou. É natural da queda. As doenças nos lembram da nossa fraqueza. E como a queda entrou no mundo. Mas eles não aceitam, né? Provérbios 18, 21. Eles usam esse texto, ó, a morte e a vida, a bênção e a maldição está na língua. Então eu vou começar a declarar a bênção. Então quer dizer, se eu declarar a maldição, a coisa acontece também, né? O carro dele vai pegar fogo, aleluia. Não vai, né? O que esse texto quer dizer? Se você fala para uma pessoa que ela não é nada, que ela é burra, que ela não sabe nada, não sei o que, durante anos, muito tempo, se essa pessoa acreditar nisso, você não vai destruir a vida da pessoa? Agora, se você exorta a pessoa, exorta é animar, dá ânimo à pessoa, se você ajuda a pessoa, se você fala, não, você vai conseguir, eu estou contigo, você é inteligente, você não vai ajudar a pessoa? É nesse sentido que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Usar palavras de graça, não palavras de destruição para a pessoa. Claro, quando eu tiver que repreender alguém, eu repreendo, mas nunca para destruir. O texto não está dizendo que já viram, a palavra tem poder. Já viram isso? Essa bobagem. Não tem. Não tem. Eu vou falar, né? Profetizaram à torta e à direita que o Bolsonaro ia vencer. E olha que eu votei nele. Profetizaram à torta, liberaram palavra de rema, palavra de barco, de tudo que quiser. Mas liberaram. Gente chorando. Porque liberaram e tinham certeza que profetizaram vitória nas igrejas. E o que ocorreu? Não, perdeu. 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 Uma palavra não está, poder não está na língua, não está. O poder está em Deus. O poder não está nem na oração. O poder está em Deus. O poder não está nem na fé. Está em Deus. Está em Deus. Então, essa palavra aí de Provérbios 18, 21, não é que a tua palavra tem poder mágico. Ela vai tropeçar em nome de Deus porque ela tropeçou. Olha só. Está dizendo o seguinte, você pode destruir uma pessoa, você pode abençoar uma pessoa, dependendo de como você fala e o que você fala. A gente tem uma responsabilidade gigantesca. A gente é chamado para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, não destruir as pessoas. Você é um nada, você é feio, você é isso, você é aquilo outro, ninguém te ama, Deus não te ama, você nunca vai conseguir ver uma vida cristã. Essas coisas podem destruir uma pessoa. E outras vão falar, quer saber? Estou nem aí porque os outros falam de mim, pode acontecer também. Mas não que a sua palavra tem poder. Então, recapitulando. Parece que para a gente que isso é distante, porque a nossa igreja, graças a Deus, a gente pensa também, né? Que essas coisas não são bíblicas, não fazem sentido. Só que não precisa fazer isso, não façam isso, não vou repreender vocês. Tirem uns 4 domingos seguidos, não façam isso. E visitem igrejas por aí. E vocês vão ver no louvor, até inconscientemente, mas vocês vão ver nas orações, vocês vão ver nas pregações e nas conversas. Conversem com evangélicos. Você vai ver. Meu filho teve vida. Não aceita isso na tua vida, não. Não aceita essa situação na tua vida. Não, o que eu faço? Diz que não aceita e vai acontecer. Isso vai gerar o quê? A pessoa vai acreditar nisso, ela vai determinar isso, não vai acontecer nada, ela vai para outra igreja que tem uma oração mais forte, mais poderosa, e vai para outra igreja que tem uma oração mais poderosa, e vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, até um dia que ela cansa. Quer saber? As igrejas só querem saber de dinheiro. Ninguém quer... Claro, se a pessoa não é inocente porque ela tem a Bíblia, ela pode ler, né? Aí ela fica decepcionada com a graça. Então que a gente possa não cometer a loucura de dar ordens em Deus, né? Não determinar, né? Não vai acontecer nada, né? Imagina. Sim, não acontece. Vai, Deus, eu não aceito essa situação, eu determino, aí Deus fala, me obrigue, né? Assim,
Mas é lamentável que evangélicos se envolvam com esse tipo de feitiçaria, né? Há muita gente, graças a Deus aqui nem tanto, mas muita gente morre com isso. Morre literalmente. Sim, para não ofender o Senhor. Sim, sim. Mas eles, não, Senhor, eu não aceito, eu dou ordem aos demônios, eu não aceito esse demônio, sai demônio agora da minha vida. Tipo, o demônio do alcoolismo, o demônio do não sei do que, o demônio do adultério. Quando o que precisava não era bater nos demônios, era arrependimento. Não era arrependimento. Não era arrependimento, era... Espírito Santo, eu tenho que consertar a oração de todo mundo, mas desse daqui, Deus, tudo que ele falou, então, o oposto, é o oposto, sabe? Então vamos orar nesse momento, não dessa maneira maluca, né? Pedir ao Senhor, que o Senhor possa sempre escutar nossas orações e aquelas que não forem da vontade dEle, que Ele nos corrija e nos oriente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que nos ilumina, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por essas pessoas que estão sendo enganadas, Senhor, por falsos mestres, Senhor, por doutrinas de demônios, Senhor, que estão praticando feitiçaria sem saber, Senhor. Que o Senhor Deus possa clarear as ideias, Senhor, iluminá-las com Tua palavra, que elas sejam libertas, Senhor, das garras desse misticismo, dessa superstição evangélica que existe por aí, Senhor. Também oramos por nós, pedindo, Senhor, que nossas orações sempre sejam de acordo com a Tua vontade, Senhor. E aquelas que não são de acordo com a Tua vontade, que Teu Espírito Santo nos oriente, nos mostre pela Tua palavra, Deus, pela nossa consciência, Deus, e que nós venhamos sempre a orar de uma maneira que o Senhor seja glorificado, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.